29 anos e trabalho na empresa Minha Família já há 11 anos, fundada pelo meu avô, a Transpes, empresa de transporte, que foi eleita 3 vezes a melhor do Brasil para se trabalhar no nosso segmento logístico pela revista Você S.A., onde aprendi e tenho vivido vários princípios de gestão, de liderança, resultado, eficiência, inteligência. Eu acho que esse aprendizado dá para levar para outras áreas, né? Eu te conheci, na verdade, na faculdade, né, Lucas? Lá eu dando aula, você ainda como aluno. E desde sempre me impressionou assim, essa sua postura de liderança. Assim. Como é que isso foi sendo construído dentro do Lucas Gonzalez? É um assunto que eu gosto, que eu estudo, que eu leio. E eu acho que a principal marca de liderança que eu gosto são 3, né? Principalmente a capacidade de imaginar um futuro diferente, você buscar os seus sonhos, você ter coragem para isso, mas ao mesmo tempo valorizando as pessoas que estão com você, com acessibilidade, com simplicidade. É uma marca que eu gosto de manter as amizades, manter o contato, manter o relacionamento, e isso foi se despertando, né, devagarzinho. Eu vejo que você desenvolveu isso bem, né? Assim, você sabe que eu me encanto pela forma como você conversa com as pessoas. Mas você tem sentido que as pessoas também se despertam para isso quando você conversa com elas? Ou seja, é porque eu percebo você dando esses cursos de liderança, de empreendedorismo. Como é que é o impacto disso nas pessoas? Acho que o jovem, em geral, ele está querendo voltar a ser o protagonista da história, né? Ele construir a história dele, ele se capacitar profissionalmente, e quando a gente tem outros jovens que nos inspiram nesse sentido, é sempre muito válido. Então, o pessoal tem recebido isso bem. É daí, de alguma forma, que você tirou a inspiração de pensar numa candidatura, numa pré-candidatura a deputado federal, ou não? O caminho para chegar nisso foi outro? Também, eu sempre gostei de política, isso veio amadurecendo ao longo da minha história. Ainda na escola eu gostava, na faculdade de Direito isso já mexia um pouco comigo, apesar de achar um sonho muito distante, mas a vida foi passando, me casei em 2013, fiz minha pós-graduação em gestão, depois fiz o meu curso na Dom Cabral, depois a convite do ex-presidente Fernando Henrique também fiz um programa com ele, um pouco mais politizado, e a coisa foi despertando internamente para esse ano ser talvez um dos mais jovens pré-candidatos do Brasil a deputado federal aqui pelo estado de Minas. Eu acho interessante, assim, eu que também acabei entrando para a política sem uma história de família política, é o mesmo caso seu, né? Eu percebo que a política nos permite tentar influenciar a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, sair um pouco desse ponto de frustração que a gente tem pelas coisas que não acontecem. Como é que você lida com a sua frustração com a situação do Brasil hoje, Lucas? Ou você não está frustrado? O que você está vendo pela frente? Acho que o brasileiro em geral está angustiado, apático, sem esperança, e é exatamente por isso que eu acho que a gente tem que entrar na política, que é uma ferramenta para gerar transformação na sociedade e resgatar um pouco o sentido, um dos pilares que para mim são fundamentais, que é a representatividade das pessoas na política. Hoje, ao meu ver, as pessoas não se sentem representadas. E a gente precisa resgatar isso, né? Poxa, eu represento algumas pessoas, as ideias, valores, história, princípios. É importante resgatar isso e para construir um país melhor. E uma coisa que eu gosto muito é construir um país admirado. Essa falta de representatividade, eu acho que tem um pouco a ver com o fato de que a gente ficou de costas para a política há muito tempo, né? Não prestando atenção, e aí as pessoas do pior tipo acabaram ocupando o espaço todo. Mas você acha que essas coisas estão mudando como um todo, Lucas? Assim, eu percebo uma chegada de novos valores políticos na sociedade brasileira. Não sei se você compartilha dessa minha leitura. O brasileiro está mudando em termos políticos. Fico feliz de saber que, por exemplo, hoje mais jovens são engajados politicamente, estão tentando conhecer melhor como que funciona o nosso sistema eleitoral, como que funciona o voto, como que funciona a questão de coligação de partido, esse tipo de coisa. É importante porque a gente vê a juventude um pouco mais engajada, as pessoas buscando mais conhecimento, e para o Brasil isso é bom. A gente que viveu esses últimos tantos anos completamente alienados e de costas, né, como você disse, a gente volta a se interessar por esse assunto que é muito importante. Lucas, uma curiosidade minha, porque você tem rodado muito mais que eu, que estou aqui enclausurado na realidade de Belo Horizonte, afinal de contas, o meu dever do momento é esse, né? Eu estou vendo você rodando o estado inteiro. Isso é um movimento geral? É porque a minha percepção disso é muito clara aqui na capital. Mas você tem percebido a mesma coisa quando você conversa com as pessoas do resto do estado? Tenho, assim, pra minha alegria eu tenho, né? Você vai no norte de Minas, no sul,
Plano Mineiro, Vale do Aço, qualquer região que você vai, as pessoas querem mudança, as pessoas querem renovação, as pessoas estão procurando de alguma forma se interessar mais e conhecer melhor o que é a política no Brasil, apesar de ainda encontrar um cenário às vezes muito cético, muito sem esperança, e acho que uma das nossas principais responsabilidades é apregoar essa esperança entre as pessoas e continuar acreditando que juntos a gente pode mudar essas realidades. Lucas, eu e você somos parte de um projeto político novo, eu falo uma startup política que é o Novo. E eu percebo que as pessoas também estão se encantando por essa outra forma de fazer política. Nessas conversas que você tem tido no estado todo, o que você tem conseguido perceber que mexe mais com as pessoas, desses valores, dessa política nova que o Novo representa? Acho que eu sempre falo do Partido Novo e, para mim, assim, 3 coisas me atraíram muito no Partido Novo. Primeiro, a ideia de não usar recurso público para se financiar e não usar recurso público para pagar as campanhas dos seus possíveis candidatos. Acho que, na minha cabeça, recurso público tem que ser usado em educação, saúde, segurança, e cada um que se vire para pagar o seu trabalho, o seu partido, nesse sentido. Outra coisa que mexeu comigo com o Partido Novo é as ideias, os princípios, os valores que eu compartilho no sentido de ser um partido liberal, no sentido de querer um Estado mais inteligente, mais eficiente, redução da carga tributária, para que as pessoas possam... Desperdice menos o nosso dinheiro. Desperdice menos o nosso dinheiro, né? E o terceiro motivo que eu gosto e valorizo no Partido Novo é que ele tem um contato direto com o cidadão, né? A gente direto tem debates com o cidadão, a apresentação do Partido Novo aberta. Acho engraçado as pessoas perguntam, mas quem que é o dono do partido? Eu falei, filho, todo mundo, ninguém. Qualquer cidadão pode ser um líder dentro do partido, né? Não tem esse dono de partido e tudo. Essas coisas me chamaram a atenção e sou feliz de estar afiliado Novo há mais de um ano. O que você... Na verdade, nem tem como ser filiado a muito mais do que isso, porque o partido é muito recente, né? Eu mesmo tenho 2 anos e meio de filiado, porque o partido foi registrado em 2015. E aí elegemos 4 vereadores no Brasil em 2016. Agora, em 2018, eu estou muito esperançoso, Lucas. Eu acho que nós vamos lançar candidatos em 18 estados, nós vamos eleger candidatos pelo Brasil afora. Eu acho que nós vamos ter uma bancada de mais de 30 deputados federais e vamos ter 3, 4 deputados federais em Minas Gerais. E a sua pré-candidatura me deixa muito animado de que você vai estar em Brasília em 2019 para começar a brigar. Amém. Mas me fala uma coisa, o que você tem como meta inicial? Assim? Chegou em Brasília, vamos começar a discutir o quê? Eu tenho um sonho de, como meta inicial, tenho estudado muito como tornar o meu possível gabinete, né, a minha possível sala de trabalho, a mais inteligente em Brasília, aquela que produz mais em menos tempo, com menor número de pessoas e gasta menos. Acho que são esses pilares que eu aprendi na iniciativa privada, na empresa. E que combinam muito com o Novo, né? Assim, combinam muito com o Novo, uma gestão inteligente do meu trabalho. Né? Um deputado tem várias verbas diferentes e você mesmo faz isso muito bem no seu gabinete, no seu mandato. Não necessariamente ficar propondo leis que não vão a lugar nenhum, que vão ser engavetadas e esquecidas por longos anos, mas dentro do próprio mandato, um deputado pode fazer muita coisa, ele pode abrir mão de várias verbas, ele pode abrir mão de vários privilégios, ele pode abrir mão de pessoas que consomem dinheiro público, que ficam inchando ali o seu gabinete. Você falou de privilégio, Lucas, desculpa, mas é porque esse assunto me irrita tanto. Não sei se você compartilha comigo. Talvez esse não seja o pior problema do Brasil, mas é dos que mais irrita o cidadão comum. Dá para combater os privilégios? Porque a maioria deles vem lá de Brasília mesmo. Assim. Como é que a gente enfrenta essa rede de privilégios? Eu acho que, começando com o próprio exemplo, no seu gabinete, na sua própria sala de trabalho, né? E depois com ações propositivas e chamando as pessoas a terem esse tipo de atenção. Recentemente mesmo, grande parte da população brasileira acompanhou a votação do Tribunal Federal da prisão do ex-presidente Lula, ou seja, as pessoas estão engajadas, as pessoas estão atentas aos privilégios daqueles que ocupam cargos públicos. E a gente começa a colocar ações propositivas, projetos de lei ou outros projetos que sejam necessários dentro do próprio regimento da Câmara dos Deputados, para a gente acabar com esses privilégios, esses super salários e tornar do deputado ou de qualquer outro servidor que seja, também um cidadão comum, para que todos sejam iguais perante a lei. É um negócio agoniante, Lucas, pensar que o Congresso Nacional custa 10 bilhões de reais por ano. É um negócio, eu não sei se você sabe, é o tamanho do orçamento
do município de Belo Horizonte. O Congresso Nacional, aquele prédio, custa o mesmo tanto que o município. Se eu não me engano, essa conta é 28 milhões por dia, né? Agora, como é que a gente pode conviver com um desperdício desse tamanho, né? O que você acha que são os principais desafios aí para os primeiros meses ou para o primeiro ano de mandato? Lucas, não estou falando só do seu, não. Eu estou falando do presidente da República que vai ser eleito, dos governadores. Quais são os desafios emergentes do Brasil na sua leitura? Acho que, primeiro, resgatar a credibilidade das pessoas na classe política. E isso a gente consegue dando exemplo. Não tem outro jeito de fazer isso se não for dando exemplo de uma boa conduta, de uma boa ética e de um trabalho que dê resultado para as pessoas. Isso é a política, uma ferramenta para gerar transformação na vida das pessoas, né? Esse é o mais urgente, na minha opinião, e, em especial, a Câmara dos Deputados, resgatar essa representatividade, com acessibilidade às pessoas, um trabalho transparente. Poxa, é triste você entrar no site de um deputado hoje, não tem lá quanto que ele ganha, não tem lá quanto que ele gasta, não tem lá quem essas pessoas trabalham com ele, isso é tudo tão escuro, tão, às vezes mentiroso, e a gente tem que buscar outras formas de... A lei de informação desinforma, né? Porque, na verdade, parece que as informações estão todas escondidas ali na sua frente. Essa é a sensação que dá, né? Que a gente paga os nossos impostos, a gente sustenta todo esse Estado, toda essa estrutura, e a gente não consegue informações de lugar nenhum, e tem que buscar caminhos alternativos para conhecer quais são as verbas, quais são os valores, sendo que deveria tudo ser muito público, muito transparente, o que passa a credibilidade. Lucas, você é mais jovem do que eu e o seu público é mais jovem do que eu, apesar de eu perceber nas pessoas mais velhas do que eu um encanto muito grande pela forma como você aborda as coisas nessas conversas que a gente tem tido em conjunto. Quem que você acha que vai mudar o Brasil? É quem está chegando ou o pessoal mais velho aí vai fazer parte dessa construção? Nós vamos ter que esperar 50 anos ou dá para fazer em menos tempo com a colaboração de quem já participa da vida política? Olha, eu acho que as pessoas mais novas, talvez os nomes mais novos e as ideias mais novas sejam as capazes de gerar esse processo de mudança. Legal, quando você fala assim, ideias mais novas, eventualmente até não precisa ser a pessoa mais nova, né? Mas não dá para ser a mesma ideia. Assim, o que a gente vive hoje é fruto de um trabalho que vem sendo feito aí para essas pessoas que já vêm na política há muitos anos, de família política, de muitos anos com o mandato na mão, e acho que em 2018 a gente tem uma grande oportunidade de gerar essa renovação, e quando eu falo renovação, não é exatamente a renovação por idade, mas é a renovação que resgata essa representatividade. Hoje eu pergunto para as pessoas, quem te representa dos nossos 53 deputados federais mineiros, ou dos nossos 77 deputados estaduais da Assembleia de Minas, ou dos nossos 503 deputados federais no geral? Quem te representa? E as pessoas falam, ninguém. Então a gente precisa resgatar essa... Essa é a crise de representatividade. Lucas, assim, eu me lembro, há meses atrás, quando nós tivemos as primeiras conversas a respeito da sua possível pré-candidatura, e a Gabi, sua esposa, me fez uma pergunta, né? Ela falou assim, por que você acha que o Lucas seria um bom candidato? E eu disse para ela, olha, eu acho que o Lucas reúne 3 características que me impressionam. Ele é novo, como eu acho que as pessoas precisam ser para enfrentar um desafio do tamanho que é mudar o Brasil. Mas ele tem histórico de realização. Você começou falando sobre a carreira que você já desenvolveu na Transpes e você tem uma carreira de formação também muito impressionante. E eu disse para ela, mas além disso tudo, porque os 2 primeiros talvez garantam uma eleição, mas o terceiro que me impressiona é caráter. Nós vamos ter um impacto de gente de bom caráter entrando para a política esse ano, Lucas? Como é que é a sua leitura disso, desse momento? Eu conheço outras pessoas que estão nessa caminhada, né, como eu, com pré-candidatura, trabalhando nesse sentido, e eu espero que essas pessoas façam o que elas falam, né, e como eu também pretendo fazer o que eu falo, realizar aquilo que eu projeto. Acho que esse é o caráter, é você viver aquilo que você fala, falar aquilo que você vive, e essa linha que a gente pretende se manter, que é o que a gente precisa, né? Eu tenho ouvido assim, o que você vai fazer pelo meu bairro, o que você vai fazer pela minha cidade, pelo meu território. Eu acho que antes de pensar de forma territorial ou até corporativista, a gente precisa pensar nos valores morais, de caráter, de ética, de transparência, de gestão inteligente, porque isso acaba beneficiando todo o nosso país. Você falando isso me faz lembrar, durante a minha campanha de vereador, as pessoas às vezes brincavam, né? Falavam, você vai arranjar para mim uma vaga lá no seu gabinete? Aí eu respondi, eu falei assim, eu te prometo que eu não vou te dar emprego, e por isso você vai avaliar votar em mim.
É um pouco isso, né, Lucas? As pessoas começam a perceber que não dá para querer levar vantagem com o uso do voto. Meu voto não é para isso. E isso é bom, né? Isso tem sido disseminado na sociedade, as pessoas estão entendendo isso, porque de fato, por muitos anos as pessoas têm essa leitura, né? Tá bom, eu te dou um voto e você me dá algum emprego, você me dá algum benefício, me dá alguma coisa, e essa cultura tem sido combatida, o que é muito bom, inclusive com o advento da internet. As pessoas têm mais acesso a conhecimento, mais informação, conseguem se engajar mais, isso é muito bom. É engraçado que você está falando de internet, o Novo é forte nas redes digitais. Eu acho que não dá para a gente deixar nessa conversa nossa de falar de Amoedo, Zema, nós temos pré-candidatos à presidência da República, governador do estado aqui, governador do estado em São Paulo, no Distrito Federal, no Rio Grande do Sul. Acho que vai ter uma pressão nacional por essa chegada das ideias do Novo, né, Lucas? Como é que você está vendo isso? Você está vendo você tem rodado o país também, porque eu vejo você indo dar palestra em São Paulo e tal. Como é que você está vendo? Nós vamos balançar o país inteiro com essa mudança? O Novo está muito forte em alguns estados, né? A gente cresce muito nas redes sociais, e quando as pessoas perguntam assim, como que eu posso ajudar o Novo? Poste o Novo nas suas redes sociais. Posta no seu Instagram, compartilhe no seu Facebook. A nova militância é digital, né? A nova militância é digital. Compartilhe os vídeos. Recentemente mesmo você gravou um vídeo de um combate veemente, né? Uma denúncia de desperdício de dinheiro público, e esse vídeo roda muito porque as pessoas compartilham, né? E esse é o Partido Novo, que entende que dessa forma a sociedade para a sociedade pode disseminar essas ideias. Mas eu acho que as pessoas têm que lembrar que a mudança efetiva vai acontecer lá no Congresso. Não adianta nem escolher o presidente ou o governador, porque se o Congresso, se a Câmara, se a Assembleia não estiverem alteradas, as coisas não mudam no longo prazo, porque as soluções de longo prazo vão estar na mão dos deputados, não? É verdade. E outro dia eu ouvi assim, eu estou torcendo pela renovação. Aí eu falei, cuidado, porque torcer não ganha jogo. O que ganha jogo é trabalhar pela renovação, né? É trabalhar para... Especialmente porque nesse jogo todo mundo joga. Né? É trabalhar, é usar a sua voz, né? É compartilhar essa ideia com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a sua família, porque torcer não é suficiente. Então esse trabalho precisa ser de formiguinha, cada um na sua esfera de atuação. E muito interessante, as pessoas têm ficado mais atentas, ao meu ver, não apenas ao presidente, que sempre foi projetado ao presidente aquela figura de herói. A gente está atento ao presidente, mas também estamos atentos à Câmara Federal, à Assembleia Mineira, ao governo, ao Senado. Isso também tem visto como... Nós percebemos, talvez, que os heróis não vão salvar o Brasil, né? Aliás, eles só têm enterrado o Brasil ao longo do tempo, né? Desde os caçadores de Marajá até o pai do povo, nós estamos sendo mortos por ele, né? Lucas, me fala uma coisa, e no que diz respeito a impacto imediato, assim, voltando nessa questão dia 1 de mandato, o que dá para começar fazendo? Acho que, inspirado no seu trabalho, cortar o volume que um deputado federal pode ter de assessores. São 25, mais o chefe de gabinete, salvo engano, portanto 26. E nós do Novo já temos uma carta de compromisso com o partido abrindo mão de pelo menos 30% dessas pessoas, que reduziria o custo do gabinete em mais ou menos R$40 mil por mês, e estudando a possibilidade de diminuir cada vez mais essas pessoas. Não porque eu não quero dar emprego para as pessoas, porque isso não é função do Estado, né? Exatamente para mostrar que é possível ter um gabinete inteligente, eficiente, que produz resultados com menos pessoas, com menor custo. Isso é dia 1, meta número 1, um gabinete inteligente. Salto número 2, assim, na hora que a gente puder então começar, já tomamos o pé do mandato, começar a lidar com os principais problemas do país. Educação é uma preocupação? Eu tenho uma preocupação forte com a educação, porque, ao meu ver, hoje a escola não prepara as pessoas para o mercado de trabalho. Seja a escola fundamental, seja a própria faculdade, ainda muito enraizada, muito travada nas obrigações que ela tem que cumprir, nas matérias que ela tem que dar, na carga horária que ela tem que realizar com o próprio aluno. E isso não prepara o jovem, não prepara o estudante para o mercado de trabalho. Eu fico angustiado em saber que um jovem hoje, ele sabe fórmula de Bhaskara, ele sabe tabela de química orgânica, ele sabe função matemática, ou deveria saber, mas não sabe fazer um currículo, não sabe fazer entrevista de emprego, não sabe vender nada, não sabe se comportar. Falta de senso prático na formação. Né? Falta de senso prático na sua formação, e não está preparado na carga de trabalho.
de incentivar a criação de escolas técnicas, de incentivar a aproximação de profissionais liberais, de empresários, de médicos, de policiais militares, que deem palestras nessas escolas. Por que essas pessoas não podem ir nas escolas, darem palestra de como se tornar um policial, como se tornar um bombeiro, como se tornar um engenheiro, um médico, um advogado, inspirando essas pessoas, criando no jovem uma mente empreendedora, que quer ainda já com 13, 14, 15 anos empreender, construir alguma coisa. Quando você fala de empreender, Lucas, não é fácil empreender no Brasil, né? Tudo bem, vamos ensinar o jovem a empreender, mas e para que ele consiga empreender depois que ele se transformar num adulto? O que nós conseguimos fazer no horizonte de um mandato? E acho que esse é um pilar do Partido Novo que eu valorizo, né? Assim, tentar desburocratizar ao máximo o tanto de exigência que é para se abrir uma empresa, para poder vender alguma coisa. Se o cara faz um brigadeiro maravilhoso, ele pode ter a possibilidade de criar uma pequena empresa de venda de brigadeiro online ou na esquina, não é? E hoje é tão complicado, é tão burocrático, precisa de papel ali, papel aqui, contador, advogado, e vai para a secretária, e volta para o secretário, e vai num lugar e vai no outro, e a prefeitura não libera alvará, e não sei o que. Ou seja, é muito burocrático essa pessoa que quer vender, que quer gerar emprego, quer poder contratar mais uma ou duas pessoas para trabalharem com ela. A gente precisa também desburocratizar, incentivar o jovem a empreender desde a escola, para gerar essa cultura empreendedora, para gerarmos mais emprego, mais renda, mais perspectiva. Esse sim, ao meu ver, é uma forma de combater a desigualdade social e combater a pobreza. É possível enriquecer o país desse jeito, né, Lucas? Não é só a pessoa, né? Então começa na escola e vai andando na direção de uma economia mais forte, com menos burocracia. Exato, né? E a gente tem assim, a gente sabe, né, Matheus? A gente é muito questionado, a gente do Novo é muito questionado, então vocês são contra a ajuda do Estado em algum lugar. Não, a gente não é contra, a gente entende que é importante, sim. Eu mesmo já tive pessoalmente, por exemplo, no interior do Piauí por 2 vezes, e sei que lá existem pessoas que precisam de uma ajuda mínima do Estado, mas o que é celebrado não é essa ajuda, o que é celebrado é quando essa pessoa pode sair, ou seja, ter um prazo final daquilo, pensarmos políticas públicas de como a gente pode gerar o emprego naquela região. Você sabe, eu gosto muito da Margaret Thatcher e ela falava, eu acho que dela a mesma frase, que a gente não deveria medir a qualidade de uma política social por quantas pessoas usam o benefício, mas por quantas pessoas deixam a cada ano de usar aquele benefício, porque conseguem se sustentar por si mesmas. Né? Exatamente, acho que esse é um dos nossos desafios, não só aqui em Minas Gerais, né, mas em todo o Brasil, fomentar essa cultura empreendedora nas nossas 5 regiões, né, e aqui no nosso estado de Minas, para a gente combater a pobreza, combater a desigualdade social. Acho que esse tipo de coisa começa a mexer com a nossa cultura. Levanta de alguma forma os assuntos para que a mente sempre inquisidora do aluno possa pegar o que interessa para ele ali, ao invés dele ficar sendo só plasmado com conteúdo. Eu vejo assim, um aluno de 2º ano, por exemplo, o sonho dele talvez é ter uma agência de comunicação digital. Poxa, vamos trazer alguém que já tem essa empresa, já tem essa experiência e vamos promover um debate, vamos promover uma palestra uma vez por semana sobre marketing digital, e ele pode da casa dele abrir uma empresa de marketing digital, né? Por que não? Acho que essa é uma das metas de médio a longo prazo, criar essa cultura empreendedora aqui no nosso país. O Partido Novo não usa o fundo partidário, então é uma forma de tentar ser mais responsável com o uso do dinheiro público. Como é que a gente está fazendo as campanhas desse ano, vai fazer as campanhas desse ano diante disso, Lu? Não usa o fundo partidário e o fundo eleitoral, né? É importante lembrar isso, que é dinheiro público. Aliás, não existe dinheiro público, né? O que existe é dinheiro dos pagadores de impostos, que em vez de ir para educação, saúde, segurança, infraestrutura, vai para financiar partidos, financiar campanhas desses políticos. O Novo, eu vejo com bons olhos, e você também, ele se financia com cada filiado pagando uma mensalidade. Isso é uma forma de acreditar nas ideias do partido, e da mesma forma as pessoas que acreditam nas candidaturas, seja do Amoedo a presidente, do Romeu a governo de Minas, os vários pré-candidatos a deputado federal e estadual que nós temos pelo país, usando a grande novidade desse ano, que é a vaquinha online. Qualquer pessoa pode entrar na internet. E agora, até na fase de pré-candidatura, já pode doar, né? Eu já fiz uma doação. Né? A partir do dia 15 de maio começaram as doações. Qualquer pessoa pode doar de 1 até, se não me engano, R$ 1.064. E o que eu vejo como bons olhos também é a cultura, nós precisamos mudar.
Poxa, se tantas pessoas falam assim, eu não quero dinheiro público para financiar partido e para financiar campanha. Poxa, então ajude, né? R$2, R$10, R$30, mas ajude os candidatos ou as pessoas ou os partidos que representam as suas ideias, seus valores e os seus princípios. Lucas, eu sei que para você, como para mim, família é questão central. Você agora, inclusive, sendo pai nesses dias, né? Como é que você acha que está essa questão da família para o brasileiro hoje? Qual que é a leitura que o brasileiro tem da família e da importância da família para a condução das coisas? Primeiro, eu sou irmão mais velho de 5 irmãos, né? Criado aqui em Belo Horizonte pelo meu pai Sandro, minha mãe Kátia, já há 5 anos casado com a Gabi e agora, recentemente, pai do Arthur. Acho que a família é primordial na formação do caráter, da integridade, saber respeitar um ao outro. Acho que isso tudo, esses valores, né, que a gente precisa resgatar na nossa sociedade como um todo, a gente aprende em casa, com a nossa família. Por isso que eu vejo com bons olhos sempre o fortalecimento da família, que é nesse ambiente familiar que a gente aprende esses valores, esses ideais, e aprende a conviver com o outro que é diferente de você, aprende a perdoar o outro que às vezes pode te ferir, aprende a respeitar os mais velhos, no caso, os pais, né? Amar o próximo, que são os nossos irmãos, tudo a gente aprende na nossa família. Casa. Tá certo. Lucas, essa posição da família tem sido muito discutida na condução da educação das crianças, né? Eu já conheço a sua opinião, mas você concorda comigo que querer transferir da família para a escola ou para as entidades externas a formação das crianças é um risco? É um risco. A família é responsável pela educação da criança, os seus valores, os seus ideais, e a identidade da família são os pais os responsáveis. E o Estado não pode, na minha opinião, tirar a autonomia dos pais nesse sentido. A escola é responsável por escolarizar a criança, ensinar geografia, matemática, sem nenhum tipo de... Dar as oportunidades de conhecer e as oportunidades de trabalho que a gente fala, exato. A realização dos seus sonhos, como chegar até eles, mas nunca alienando a família desse processo. A família e vai continuar sendo, na minha opinião, a grande responsável na educação das crianças. Se você for pensar, quando a gente pensa no novo e nessa ideia da liberdade dentro do novo, é um pouco isso, né? Porque Ayn Rand, né? A menor minoria do mundo é o indivíduo. A família é a célula imediatamente posterior ao indivíduo e, portanto, a decisão do indivíduo, depois a família, depois a cidade, depois o país. Então, eu acho que a gente tem que respeitar esse núcleo, porque quanto mais próximo da pessoa a gente tiver e o núcleo familiar é o mais próximo, mais verdadeira é a orientação, a decisão, a escolha de cada um. Eu acredito muito que famílias fortes geram uma sociedade forte. Você sabe, Lucas, isso é um negócio tão forte para mim, porque eu perdi meus pais muito cedo, né, com 14 anos de idade. Mas foram 14 anos de muita intensidade de vida familiar. E eu aprendi a valorizar a família de uma tal forma que hoje, mesmo tendo vivido mais da metade da minha vida sem a presença deles, eles continuam sendo as grandes influências da minha vida por isso, né? A família é o centro da formação do caráter de qualquer um. É verdade. Então, continuar acreditando na família, promovendo os valores da família, acreditando que famílias fortes geram sociedades fortes e qualquer projeto, né, que tenta fragilizar a família, que é, como você disse, essa célula da nossa sociedade, eu não vejo com tanto bons olhos. Lucas, eu queria te dizer assim, com toda sinceridade, você sabe que eu sou um entusiasta da sua pré-candidatura desde o momento zero dela, mas eu continuo muito entusiasmado. Eu acho que é com gente como você, como eu, como nós, que a gente vai com o tempo mudar a política do Brasil. Eu acho que 2018 é uma marca para isso. O fato de você ter se disposto a ser candidato nessa circunstância, para mim é uma prova de que o Brasil tem jeito, e eu não vou desejar boa sorte, não. Eu vou dizer que é bom trabalho para você, para mim do lado de cá, pedindo para que as pessoas prestem atenção no que você está dizendo, porque eu tenho certeza, Lucas Gonzalez vai ser um dos deputados federais eleitos em 2018 pelo Partido Novo. Obrigado, professor. E acho que o propósito dessa caminhada, né, eu tenho dito para as pessoas que o propósito... pelo menos para mim, tem sido 3 propósitos principais. O primeiro deles, inspirar a minha própria geração, que hoje está tão apática, tão desacreditada, querendo ir embora do Brasil, inspirar essa minha geração a de novo olhar para a política com bons olhos. O segundo propósito é exatamente o que a gente conversou bastante aqui, resgatar
representatividade e a pessoa poder ter orgulho, talvez, no voto que ela tenha exercido. E o terceiro, fazer um trabalho extremamente inteligente de combate a privilégio, gestão, de resultado, tudo aquilo que eu aprendi na minha vida privada, dentro da Transpes, que tem 52 anos, 11 anos com a minha atuação, levar isso para o ambiente público e poder mostrar para as pessoas que é trabalhando que a gente constrói um Brasil melhor e não apenas ficar conversando para um lado e para o outro. Eu acho que lá na frente nós vamos olhar para trás e lembrar desse tipo de conversa, sabendo que nós fizemos parte do começo da mudança. Obrigado pela oportunidade dessa conversa. Eu que agradeço. Valeu.